Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar. É só começar e o assunto de hoje é layout da tela de cadastro. Então pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o layout da tela de cadastro. Vocês podem ver que eu já fiz aqui algumas alterações. Antes da gente propriamente falar sobre a questão de salvar os dados no banco, beleza? Então, eu vou dar uma palhinha aqui sobre o Linear Layout, que como eu já disse, a gente já falou várias vezes sobre ele na playlist de Android Studio, né? Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês verem quais foram os ajustes que eu realizei nesse layout aqui para que a nossa tela ficasse mais apresentável. E como vocês podem ver, eu não estou hoje utilizando a câmera, porque eu acho que a gente tem aqui algo mais visual para a gente trabalhar. Então eu preferi não abrir a câmera aqui hoje, beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos em frente na nossa viagem, galera. E é isso aí. Olha só, nós estamos falando aqui do nosso layout, que foi o layout que a gente trouxe lá do aplicativo My Layout, tá? Mas vocês podem ver que eu já fiz aqui diversas alterações que tornaram essa tela mais amigável, né? Ela ficou mais amigável do que em relação ao My Layout, porque lá no My Layout a gente não se preocupou com as questões de tamanho dos campos, né? E outras coisas que a gente veio colocando lá naquele aplicativo, né? Agora aqui não, agora aqui nós estamos nos preocupando um pouco mais com esse contexto, porque esse aplicativo ele tem uma cara mais profissional, né? A gente está utilizando aí um modelo pré-definido e estamos com isso melhorando também a apresentação do nosso layout, né? E aí, pessoal, falando aqui, ó, se eu for aqui no Code, né, nós estamos falando do Linear Layout. Eu já disse aqui no canal que o Linear Layout é um layout mais limitado, né, em relação ao Constraint Layout. Primeiro, no seu conceito, à medida que você vai colocando os objetos, eles vão se empilhando, né, e não adianta você arrastar para um lado ou para o outro, porque eles sempre voltam, né, para a mesma posição. Então a gente tem que usar de alguns atributos, de alguns artifícios para a gente poder trabalhar esse layout, né? Diferentemente até um pouco aí do constraint que a gente viu aí nos vídeos passados, a gente sabe que o constraint ele te dá um pouco mais de liberdade, apesar dele ter também que você exigir que você posicione, né, algumas coisas e coloque alguns atributos, né? Então, vamos começar falando aqui de algumas alterações que foram feitas, né, nesse layout. A primeira delas que eu queria destacar aqui é o seguinte: no layout eu coloquei aqui um background color person, né? Então eu criei novamente o color person. E onde que esse color person está? Se a gente for aqui em colors, eu criei mais uma chave, né, no XML de colors aqui, ó. Eu criei mais uma chave, chamei de persons e coloquei aqui uma cor, né? Defini aqui uma cor e coloquei ela aqui, beleza? Então, primeiro destaque aí. O próximo destaque que eu queria colocar desse fragmento de cadastro aqui, né? Observa o seguinte, pessoal. Pegando o elemento text view, eu coloquei aqui para ele, ó, um layout width de match parent, para que ele ocupe todo na largura, né, ocupe todo o layout. E na altura eu coloquei um wrap content. Coloquei um margin top para ele aqui de 20, tá? E um background aqui com essa cor, tá certo? O texto eu coloquei cliente e aqui eu coloquei um color black para destacar esse cara. Então, se a gente for lá no design, a gente vai ver isso refletido aqui, ó, certo? Então, margem top de 20 e tal, beleza.
Aí, vamos pegar outro contexto aqui, ó. Vamos falar desses campos aqui que vão ser praticamente as mesmas interações, tá? Então, vamos falar desses caras aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o edit text, txt nome, olha só, o que eu tenho para esse cara? Eu tenho o layout width de 324 dp, o layout altura eu coloquei 26 dp e a margem, o layout margem eu coloquei 20 dp. Coloquei como background essa cor aqui, ó, a cor amarelinha, que agora ele não está querendo mostrar aqui, não sei porquê, mas é a cor amarelinha lá que você está vendo no campo e tem esse código que está aqui. Digite seu nome, que é o hint, né? E uma coisa que a gente vai fazer depois para esses campos é a validação da obrigatoriedade do preenchimento, né? Se você pegar o campo txtphone, ele tem praticamente os mesmos atributos, mudando apenas o layout width, tá? A mesma coisa vem para o endereço, tá? Ele tem praticamente os mesmos atributos aí, só que eu mudei a largura também. O txt e-mail, a mesma coisa, tá? E o botão nós já tínhamos até mostrado algumas particularidades dele aí, a gente já tinha até mostrado isso, né? Você não consegue ver a cor pelo código, mas você vê a cor aqui do lado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Olha só, para todos eles eu coloquei uma margem de 20 dp. Como que isso reflete nos campos? Como é no layout linear, eu preciso definir. Então, olha só, 20, eu coloquei aqui um 20 dp, ó, tá vendo que ele seguiu aqui, né, ele seguiu aqui, ó, a mesma margem, né, vamos dizer assim. Então, se a gente vê aqui, ó, é o que eu estava dizendo, ó, o layout margem ficou com 20 dp. E ele se aplica a todos os elementos. Vocês podem ver que, à exceção do primeiro ali para os outros, né, do primeiro para os outros, eles têm o mesmo espaçamento. E como que eu... então, esse margem, layout margem que eu coloquei, ele é importante para fazer a separação desses elementos, tá? E aí, para o tamanho, eu apenas aumentei aqui cada caixa, tá? Então, olha só, ficou muito mais amigável, né, do que aquele primeiro layout que a gente tinha lá do aplicativo My Layout, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá vendo que esse cara aqui, ele não tem, ó, ele não tem constraints, né? Então, é mais difícil o posicionamento, né? É um layout já que era utilizado como primeira opção, né? E depois foram surgindo novos, como o constraint layout. Aqui eu estou só mostrando que é possível, né, a gente trabalhar outros atributos e dar uma melhorada na cara, né? Porque os campos eles estavam todos esticados, né? Então, como que é isso? Só relembrando aqui, né? Você coloca o if, você coloca... Eu fiz por tamanho, né? Se eu usasse, por exemplo, eu poderia usar aqui, ó, o match parent e o wrap content, como eu fiz ali no título, né? Mas veja que eu defini por, por DP, né? Por dimensionamento, por pontos, né? Então ficou melhor do que a nossa primeira apresentação de layout, tá? E aí, qual que vai ser o nosso próximo passo nesse aplicativo? Nós vamos então começar a estruturar a parte do botão salvar os dados do banco, né? E vamos fazer aqui a persistência nos campos
que seriam obrigatórios, tá? Eu quis só dar uma palhinha nesse vídeo aqui sobre Linear Layout também, né? E eu acho que com essa aula a gente falou bastante já sobre os dois principais layouts que a gente encontra no desenvolvimento de aplicativos Android, embora o Linear Layout ele tenha uma limitação maior, tá? Assim que a gente, no próximo vídeo, configurar o botão salvar para que o botão salvar salve os dados do banco, a gente vai fazer também os redimensionamentos, ver como é que está cada tela ao girar, etc. Então a gente vai ver isso aí, beleza? Sobre esses elementos que estão aqui, ó, que eu queria destacar para vocês, que estão em vermelhinho, né? A gente pode ver quais são os erros que estão acontecendo para esses elementos, tá? Mas vocês reparem o seguinte, são elementos que estão posicionados e esses erros eles não afetam, tá? O funcionamento do aplicativo. Ele pode estar falando aqui de um tamanho de fonte, alguma coisa lá. Ó. Ele está falando que é muito pequeno. Olha só, olha a informação que ele coloca aqui. Ó. O size é muito pequeno. Clique para detalhe. Né? Então, está dizendo aqui, ó, aqui embaixo, ele vai dizer o seguinte, olha lá, que é muito pequeno o tamanho 26dp, que é o tamanho que a gente definiu lá no code. Se eu quero corrigir isso, se eu quero ignorar. Se eu corrigir, ele vai aumentar para um espaçamento que ele considera que seja o ideal, mas pode não ser o ideal para nós. Então eu vou ignorar esse cara. Olha aqui, ó. E aí vou ignorar também os demais, olha. Posso fazer aqui, posso ir, tá vendo? Ele tem uma série de validações aqui, ó. Eu posso vir aqui e ignorar, porque eu acho que todas elas estão aqui, ó, todas elas estão relacionadas a tamanho. Então eu vou ignorar, que aí as nossas constraints, né, na verdade não são constraints, né, mas são verificações ali dos atributos, vão funcionar devidamente. Pronto, ó. Aí agora a gente não tem nenhum erro, tá? É sempre bom você checar para que você fique aqui mais correto possível com o seu layout. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Em breve nós estamos de volta. Valeu!